Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é sábado, tá? A gente vai ter uma aulinha, só que o que a professora preparou para vocês, tá? Simplesmente é um conteúdo novo, tá? Durante a semana, a gente vai trabalhar com esse novo conteúdo. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque essa semana que passou, nós tivemos prova, né? Nós fizemos a prova do capítulo 7, que é a eletrostática, e agora a professora entra no capítulo 8, que é a eletrodinâmica. Para vocês entenderem um pouco melhor esse conteúdo, que é tudo uma novidade para vocês, né? A professora fez o seguinte, como eu fiz na eletrostática. Eu trabalhei com esse conteúdo, né? Eu montei uma aula para vocês. Na verdade, já postei agora no Edute, para que todos vocês tenham, só que é do capítulo todo, tá? Eu já fiz sobre o capítulo todo. E, aos poucos, a gente vai trabalhar com esse novo conteúdo. Hoje, eu vou falar para vocês sobre a eletrodinâmica, tá? E, na eletrodinâmica, é nada mais, nada menos o estudo das cargas elétricas em movimento, tá? Então, hoje, a prof vai trazer algo que vocês conhecem bastante, que é sobre a pilha, tá? E a professora vai tentar explicar de uma forma que vocês realmente consigam dominar esse conteúdo, tá? Para isso, eu vou fazer como eu sempre faço com vocês. Eu vou apresentar minha aula, tá? Vou apresentando e, conforme a professora vai apresentando, ela vai explicando. Se vocês não entenderem, não se preocupem, porque tudo isso eu vou rever com vocês durante essa semana. Vocês já me conhecem, né, gente? Então, assim, ó, se vocês não entenderem alguma parte, não tem problema. Por que que eu vou rever isso? Porque eu gosto que vocês me façam as perguntas quando vocês não estão entendendo. E como hoje eu estou fazendo uma aula gravada, tá? Aquilo que vocês não entenderem, não se preocupem, que a professora vai retomar com vocês, tá? Ok? Então, vamos prestar atenção. Primeiro eu vou, obviamente, compartilhar com vocês. O que que é, então, a eletrodinâmica, gente? A eletrodinâmica é o estudo das cargas elétricas em movimento. Tá aí. No capítulo anterior, nós concentramos no estudo da eletrostática, onde as cargas estavam em repouso. E a partir de agora, nesse novo capítulo, nós vamos discutir o caso em que as cargas estão em movimento, e por isso, eletrodinâmica, tá? Aí vocês vão me questionar assim, como que as cargas estavam em repouso, professora? Elas estavam em repouso depois que aconteceu a eletrização, ou seja, depois que ocorreu a movimentação das cargas, na verdade, dos elétrons, tá? A partir de agora, nós vamos estudar, o que a gente vai discutir, é as cargas que estão em constante movimento, ok? Então, vamos lá. Como vimos anteriormente, Otto von Guericke e Stefan Gray, entre outros cientistas, eles mostraram que a eletricidade podia passar de um corpo para outro e que podia ser conduzida através de fios. Isso foi o que nós vimos anteriormente, né? Guericke não sabia claramente
mas ele constatou que a eletricidade podia passar de um corpo para o outro. E como é que ele conseguiu, contestar isso, né? Como é que ele contestou? Simplesmente através da experiência da esfera de enxofre que estava pendurada num fio e, quando ela encostava na esfera da máquina eletrostática, como vocês lembram, simplesmente essa máquina eletrostática, essa esfera já estava atritada, o que acontecia com as duas esferas? Elas se repeliam, tá? Muito bem. A facilidade com que a eletricidade passava de um corpo para o outro começou a interessar esses cientistas. Então, Stephen Gray constatou que a eletricidade podia ser conduzida de um ponto para outro por fios. Mas ele também fez algumas outras verificações a respeito de materiais que conduzem a eletricidade, como metais em geral, chamando esses de condutores. E aqueles que não conduziam eletricidade, eles que, por exemplo, eram o vidro, a borracha, a seda e a lã, eles começaram a chamar de isolantes. Muito bem. Porém, gente, não se sabia como manter esse movimento, como é que esse movimento era mantido, tá? E aí, esse movimento das cargas, eu estou dizendo, né, gente? Para que essas cargas, elas tivessem algum tipo de utilidade. Aí surgiu a tal da pilha. Olha só. Alessandro Volta, tá? Era um físico, tá? Ele era um físico, ele também era um químico e ele era um inventor italiano. Ele nasceu em 1745, como vocês estão vendo aí, né? E morreu em 1827. O que ele inventou? Ele inventou nada mais, nada menos do que a pilha voltaica. E essa pilha, gente, revolucionou os estudos sobre a eletricidade. Mas eu digo para vocês, como será que era essa pilha? Como é que é essa pilha voltaica? Tá aí, ó, a pilha voltaica, tá? Olha só. Ela era composta por discos, como vocês estão vendo aí. Existe um disco que é amarelo, o outro disco, ele é um azul, mas ele é cheio de pontinhos, e um outro azul em cima, como se fosse um azul mais metálico, tá? Então, olha lá, eu tinha um disco amarelo, um disco azul cheio de pontinhos, tá? Que vocês vão ver que, na verdade, não é um disco, e depois eu tenho um outro disco, que é um azul mais forte, um azul mais metálico. Muito bem. Então, o que ele diz? A pilha de volta era composta por discos de cobre, que é o amarelo que vocês estão vendo aí, e de zinco, que é o azul mais forte, tá? O azul mais metálico, tá? Só que esse disco de cobre e esse disco azul, que é o de zinco, simplesmente eram separados. Pelo quê? Por um tecido embebido em uma solução eletrolítica. Primeiro lugar, o que é uma solução? Gente, solução é uma substância que dissolve, tá? Em grande quantidade. Então, o que eu tinha ali? O que é aquele azul cheio de, como se fossem pontinhos, tá? Que está entre o amarelo e o azul metálico. Nada mais era do que um pedaço de tecido embebido em uma solução eletrolítica.
E essa solução eletrolítica pode ser, por exemplo, a água do mar, que é a água com sal, ou então pode ser algum tipo de ácido. Então, olha o que está escrito lá. A pilha de volta era composta por discos de cobre e zinco, separados por um pedaço de tecido, embebido em uma solução eletrolítica, como a água do mar ou ácidos. E como é que funciona essa pilha de volta? Então, vamos lá. Deixa eu deixar a pilha ali, depois a professora lê aqui com vocês, tá? Olha só. Como é que funciona isso? O zinco, gente, ele possui maior facilidade de perder elétrons do que o cobre. Então, olha bem, o zinco, ele tem uma facilidade de perder elétrons, muito mais do que o cobre, tá? Assim, quando colocamos entre os discos a solução eletrolítica, ocorre uma reação química, tá? Ocorre uma reação química denominada de oxidação, em que alguns átomos de zinco, gente, olha o que vai acontecer com eles. Eles vão deixar alguns elétrons na placa, tá? E vão para a solução. Então, repetindo, alguns elétrons, eles vão deixar átomos, alguns elétrons na placa, vão, obviamente, deixar esses elétrons, ou seja, vão ficar alguns elétrons na placa, e simplesmente eles vão para a solução, tá? Isso é uma reação química chamada de oxidação. Como está acontecendo isso, o que vai acontecer? O disco, ele vai ficar negativamente carregado, ou seja, polo negativo. Vou repetir isso de novo. O zinco possui maior facilidade de perder elétrons do que o cobre. Assim, quando colocamos entre os discos a solução eletrolítica, ocorre uma reação química denominada de oxidação, em que alguns átomos de zinco vão deixar alguns elétrons na placa e vão para a solução, esses átomos de zinco. Isso é chamado de reação de oxidação e torna o disco negativamente carregado. Por quê? Porque ficaram elétrons naquele disco. Tá. Ao mesmo tempo que está acontecendo essa reação de oxidação, vai ocorrer uma outra reação química denominada de redução. E o que significa isso? Na solução eletrolítica, gente, na solução eletrolítica, ou seja, nessa água do mar ou nesses ácidos, tá, que eu estou dizendo para vocês, existem íons de hidrogênio, que são positivos. Esses hidrogênios, esses íons positivos, eles... O que está faltando para eles? Obviamente, está faltando elétrons. Eles são positivos, então está faltando o quê? Elétrons. Então, onde é que eles vão buscar esses elétrons? Eles vão buscar esses elétrons lá na placa de cobre. Ou seja, gente, eles vão buscar ou roubar ou arrancar, vai, entre aspas, né, os elétrons desta placa, tá? Portanto, a carga desta placa, simplesmente ela vai se tornar positiva, ou seja, a carga vai ser positiva. Por quê? Porque o hidrogênio, os íons de hidrogênio foram lá e retiraram os elétrons dessa placa, tá claro? Então, alguns elétrons, né, gente? Então, eles retiraram elétrons dessa placa. Então, vou repetir.
Ao mesmo tempo que está ocorrendo a reação de oxidação, vai ocorrer uma reação de redução. O que é a reação de redução? Olha bem, na solução eletrolítica, eu encontro íons de hidrogênio, tá? Esse hidrogênio, os íons são positivos. Então, se eles são positivos, o que está faltando para eles? Está faltando a carga negativa, ou seja, os elétrons. E onde é que eles vão buscar esses elétrons? Eles vão buscar esses elétrons na placa de cobre, tá? Se eles vão buscar, obviamente, esses elétrons na placa de cobre e arrancam esses elétrons da placa de cobre, o que vai acontecer? Essa placa, ela vai se tornar positiva, ou seja, seria o polo positivo da pilha. Então, olha o que eu escrevi aqui para vocês. O zinco possui maior facilidade de perder elétrons do que o cobre. Assim, quando colocamos entre os discos a solução eletrolítica, ocorre uma reação química denominada de oxidação, em que alguns átomos de zinco deixarão, entre aspas, elétrons em seu respectivo disco e serão dissolvidos na solução, tornando o disco de zinco negativamente carregado, ou seja, polo negativo. Ao mesmo tempo que está ocorrendo isso, tá? Vai ocorrer uma outra reação química denominada de redução, em que os íons de hidrogênio que estão presentes na solução, tá? Na solução eletrolítica, eles vão roubar elétrons do disco de cobre. Por que eles vão roubar os elétrons do disco de cobre? Porque eles não têm esses elétrons, está faltando elétrons para eles. Então, de onde eles vão roubar? Obviamente, do disco de cobre, deixando esse disco positivamente carregado. Quando conectamos os discos de cobre e de zinco através de um fio, os elétrons se deslocam do polo negativo, que é do disco de zinco, para o polo positivo, que é o disco de cobre. Então, o que me interessa que vocês entendam é o seguinte: como é que ocorre essa oxidação e como é que ocorre essa redução? Então, na oxidação, o que vai acontecer? Nada mais, nada menos do que os elétrons vão deixar no disco de zinco o quê? Os átomos de zinco deixarão elétrons no seu disco, tá? E simplesmente vão para a solução eletrolítica. Ou seja, esses elétrons que ficaram no disco de zinco fazem com que esse disco ele fique carregado negativamente. Agora, presta atenção. Além disso, ocorre a redução. Ou seja, o que significa isso? Na solução eletrolítica, vão existir íons que são chamados de hidrogênio, tá? E, simplesmente, eles são positivos. Se eles são positivos, o que é que está faltando para eles? Os negativos, ou seja, os elétrons. E onde é que eles vão conseguir esses elétrons? Eles vão conseguir esses elétrons na placa de cobre. E aí, o que eles fazem? Eles arrancam esses elétrons desta placa, portanto, essa placa, por ter sido arrancado elétrons, ela fica com carga positiva, ou seja, polo positivo. Essa solução eletrolítica, gente, eu quero deixar isso bem claro para vocês, tá? Ela é capaz de conduzir corrente elétrica, tá? E vão haver cargas elétricas dentro dessa solução e estas cargas, elas conseguem se movimentar. Mas como é que essa pilha vai funcionar?
Eu coloquei aqui embaixo, mas eu vou tentar explicar melhor para vocês. Lembra dos elétrons que ficaram na placa de zinco? Que eu acabei de dizer para vocês? Quando ligamos por um fio essa placa de zinco com a placa de cobre, a placa de zinco ficou negativa, com polo negativo, por quê? Porque ficaram os elétrons ali, né? E por que a placa de cobre ela ficou positiva? Porque o hidrogênio foi lá e retirou ou roubou alguns elétrons dela. Então, ela se tornou mais positiva. Então, a placa de zinco ficou negativa, a placa de cobre ficou positiva. E aí, a gente coloca um fio entre, obviamente, essa placa de cobre e a placa de zinco, polo positivo e polo negativo. Por esse fio, os elétrons vão perceber um caminho. E eles conseguem sair, então, do polo negativo e chegar até o polo positivo. E por que isso acontece? Porque os opostos se atraem. Então, olha só, por esse fio que vai ser ligado entre o polo negativo e o polo positivo, os elétrons eles vão perceber um caminho. E simplesmente eles vão sair do polo negativo e vão chegar ao polo positivo. Lembrando que isso acontece pois os opostos se atraem. Em resumo, o que eu posso resumir para vocês? O disco de zinco apresenta excesso de elétrons e constitui o polo negativo da pilha. Por que é o excesso de elétrons? Porque lembra que os átomos deixaram elétrons ali no disco de zinco e foram para a solução eletrolítica? O disco de cobre apresenta escassez de elétrons, por quê? Porque o hidrogênio foi lá e capturou os elétrons. Ou seja, ele é o polo positivo da pilha, e a função da solução eletrolítica é uma só, é proporcionar a ocorrência das reações químicas de oxidação e de redução. Muito bem. Aí, a pilha, gente, assim como uma bateria, converte energia química em energia elétrica. E agora a gente vai ver um vídeo, tá? Ele está em inglês, gente, mas está traduzido, tá? Foi o melhor que a professora conseguiu, ok? Então vamos lá. Desculpa, deu algo errado, vou voltar. Late in the 19th century, an Italian physicist, Alessandro Volta, created a remarkable device, an invention that had a profound impact on the evolution of science and technology. Volta was a professor of experimental physics at the University of Pavia. He had become involved in a debate with his colleague Luigi Galvani about the nature of electricity. Galvani was a doctor and scientist. His experiments with different metals and frog muscles led him to believe that electricity originated in living organisms, like frogs. He called this animal electricity. Volta was unconvinced. He didn't believe that frogs could create electricity. He suspected that the metals used in Galvani's experiments somehow produced electricity, and he set about trying to prove that.
Volta spent years experimenting, eventually demonstrating that electricity could be produced using two metals. He accomplished this by creating a unique electrochemical cell. He produced a detectable electric current with discs of copper and zinc, separated by fabric that had been soaked in salt water. Gente, observa isso, ó. Ele pegou uma esfera, tá? Como se fosse de zinco, né? Ele pegou um pedacinho de papel, ele embebeu esse pedacinho de papel numa solução eletrolítica, que vocês vão ver que depois é água com sal, e logo em seguida ele vai colocar a esfera de cobre, ou a moeda, tá? Volta then took this simple cell further. Piling cells on top of each other, he created a device with an increased electrical output. Called the voltaic pile, Volta had created a practical battery consisting of multiple cells. No one at the time could imagine how important this invention would become. It is not difficult to create a working voltaic pile. We will start by creating a single cell with a copper penny, some filter paper soaked in salt water, and a zinc washer. The salt water is the electrolyte in this cell. The copper penny is the positive terminal, and the zinc washer creates the negative terminal. Ou seja, aí ele está mostrando como é que ele está fazendo a tal da pilha, né? Simplesmente ele diz que é necessário uma moeda de cobre, o tecido, tá? Que vai ser, ou o papel, tá? Que é embebido na solução eletrolítica, né? E simplesmente o zinco, né? We will assemble a number of these cells together, connecting copper to zinc. This is called a series connection. Make sure before you start that your pennies are actually copper pennies and that your washers are galvanized. Galvanized means they're coated in zinc, and galvanized washers are available from most hardware stores. Start by creating a saltwater solution. Água salgada. Mix 1 tablespoon of salt with 100 milliliters of hot water. This is the electrolyte. You may want to pour this solution into a petri dish or saucer. It makes it easier to soak the paper inserts. Cut some absorbent paper to the same size as a penny. I used coffee filter paper. Paper towels also work. Start by laying a strip of aluminum foil on the table. We will use this as one terminal of our cell. This aluminum foil is only being used as a conductor, connecting to the copper penny. It does É só not para contribute to the output conduzir of the cell. em relação ao cobre, esse material, que ela vai ficar embaixo. Soak one of the paper circles in the salt water solution. Molha o papel The excess solution. Lay the na wet paper solução. carefully on the penny. Next, lay a zinc-plated washer on the wet paper. This is a completed cell. Essa é uma pilha completa, como ele está dizendo, tá? We set our digital meter to read direct current volts. That is DCV on the rotary dial. Touching the red, positive lead to the aluminum foil, and the black, negative lead to the zinc washer, we get a reading of between 0.7 and 0.8 volts. Incidentally, Ó, depois que ele montou a célula, né, ou seja, a célula voltaica, ou a pilha, como a gente está falando, essa pessoa aí, ele está conectando um aparelho, esse aparelho que eu estou mostrando é chamado de voltímetro, tá? Ele indica, através de números, que existe uma voltagem entre o polo negativo e o polo positivo da pilha. Essa voltagem, gente, mostra que um polo da bateria está negativo e o outro está positivo. Se não houvesse polo positivo e polo negativo, tá?
O número que apareceria lá no aparelho que vocês estão vendo ali, que é 783 ali, ó, tá? Se não tivesse o polo negativo e o polo positivo, seria 0 ali, tá? Mais tarde, gente, um pouco mais além nessa matéria, eu vou falar sobre voltagem para vocês, tá? The term volt, a measure of electromotive force, is derived from Volta's last name in recognition of his contributions to our knowledge of electricity. Now to start building the voltaic pile. Lay a penny on the galvanized washer. Then a wet paper, this is the electrolyte, followed by a galvanized washer. Be careful when putting the next wet papers on each cell. It is important that no excess electrolyte spills down the side of your battery. This can create a short circuit, reducing the output. O que ele está fazendo agora? Nessa sequência aí, ele está montando várias unidades dessa célula voltaica, tá? Uma em cima da outra. Por que ele está fazendo isso? Vamos ver. Presta atenção. Now we have two cells connected in series, negative to positive. Reading our voltage again, we now have over 1.5 volts, twice the voltage of a single cell. A third cell triples the voltage reading. Continua aumentando. Let's take a look at the current that this battery is producing. I'll switch the meter to read current. And we see this battery produces only 1.3 milliamperes, a very tiny current. Olha só, o que ele fez ali? Na sequência, ele começou a montar várias unidades dessa célula voltaica, uma em cima da outra. Isso, gente, é semelhante a você conectar várias pilhas em sequência. Uma única célula produz já uma determinada voltagem, mas juntando várias células como essa, tá? Como está sendo feito no vídeo, a energia fornecida, ela vai ser muito maior, tá? Mas depois eu vou continuar comentando sobre isso, mais para frente na matéria, tá? Even though that is a small current, I think it is enough to light a high-efficiency LED. Isso é LED, gente. Polarized. Touch the positive lead to the aluminum and the negative lead to the galvanized washer. We get a dim glow. Ou seja, o que está acontecendo nesse momento, tá? A pessoa, ela está conectando a pilha, um LED, tá? E ele está mostrando que ele acende, ou seja, a pilha está funcionando. A voltagem que surge entre os polos da bateria produz um movimento dos elétrons que passam pelo circuito do LED, fornecendo energia elétrica que é convertida em luz. Por isso que está acendendo. We can produce more current by adding another battery in parallel. To do this, just assemble a second battery beside the first one, both standing on the aluminum strip. Join the top of each battery with another piece of aluminum. When completed, the voltage remains the same, but the current has almost doubled. We are now getting 2.5 milliamps, and our LED is now a bit brighter. Olha o que aconteceu nesse momento. Quando ele coloca várias baterias, a luz do LED torna-se cada vez mais brilhante, pois existe mais energia sendo fornecida nesse momento.
4 batteries in parallel yield the same voltage as a single battery, but the current is now increased to 4.7 milliamps. The LED glows brightly. As we have discovered, individual cells can be organized to create any voltage or current requirement. Assembling cells in series increases voltage. Assembling cells in parallel increases current. The battery cells in hybrid electric cars, like this Prius, are connected in series and parallel. Custom versions of these batteries can be configured to produce over 200 volts with 80 amps of current. The cells in these batteries use exotic materials and sophisticated chemistry, but we can trace their origins to the basic metals and salt water of that first voltaic pile. Volta's invention revolutionized the use of electricity. Ok, gente. A única coisa que eu quero deixar claro para vocês, gente, tá? É o seguinte, essa diferença de potencial elétrico, ou DDP, a gente vai ver depois, tá? É a continuação da matéria. Mas a diferença entre, por exemplo, a pilha de volta e as pilhas atuais é o seguinte. Na pilha de volta, tá? Por que volta? Porque, obviamente, foi dado o nome em homenagem ao Alessandro Volta, né? Essa pilha de volta tem um problema. O problema dela é o vazamento da solução eletrolítica, tá? Essa solução, ela pode ser água, por exemplo, com sal, mas também pode ser um ácido, tá? Então, o vazamento dessa solução é um dos problemas, obviamente, da pilha de volta. A que é usada hoje, atualmente, tá? São pilhas essencialmente secas, para que não ocorra esse tipo de vazamento. Outra coisa, gente, a pilha de volta, ela usa cobre e zinco, que são metais mais caros, tá? Já para baratear esses custos, as pilhas atuais, elas estão sendo substituídas por outras ligas metálicas. Ok, gente? Então, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Estou voltando agora aqui com vocês. Olha, isso que a professora trouxe para vocês é um conteúdo novo, né? Todo mundo sabe, mas não se preocupem, que a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Durante as aulas. Espero que vocês tenham gostado, é uma novidade, tá? Quem sabe, vamos ver, né? Se a gente consegue construir uma pilhazinha, tá? A professora vai trabalhar para isso, e a gente continua esse conteúdo durante as aulas na próxima semana. Fiquem com Deus e um bom final de semana para todos. Beijo.